Imaginem vocês uma cidadezinha do interior, empolvorosa com a chegada de uma nova mulher na cidade. Misteriosa, viúva e com um filhinho de 5 anos somente. Imaginem ainda que essa mulher, em pleno século XIX, provém o próprio sustento. Imaginaram? Eu sou a Evelyn, esse é o canal Traça Literária e hoje eu vou falar com vocês sobre A Inquilina de Widesfield Hall, da Anne Brontë. Ellen Graham chega na cidadezinha do interior em pleno século XIX, sozinha com seu filho, provendo o próprio sustento, como eu já falei. E o pior, ela não quer contato com ninguém, não quer fazer amigos, não quer que o filho dela tenha contato com outras crianças, não quer ficar saindo de casa com o pretexto de que se ela sair, o filho pode ficar doente por culpa dela e ela não quer essa responsabilidade para ela, e também não quer que ninguém se intrometa nem em sua vida e nem na criação de seu filho. A única pessoa nessa cidade que ela se aproxima é de um homem chamado Gilbert, além, claro, do dono do imóvel que ela aluga, que é a mansão Widesfield Hall. Gilbert é um rapaz muito bonzinho, muito gente fina, conhece todo mundo da cidade, sabe como as vizinhas são fuxiqueiras, mas mesmo assim ele se aproxima de Ellen não porque ele quer fuxicar sobre a vida dela, imagine. Ele quer mesmo é ficar próximo dela, próximo do filho dela, o Arthur, porque ele está simplesmente encantado por aquela figura, por aquela mulher. Ele então tenta se aproximar dela, mas Ellen não quer muita conversa com ele também, ela não está ali para se relacionar com ninguém. Ela quer só viver na sua paz, tranquilidade, pintar os seus quadros para ganhar o seu dinheiro e continuar cuidando de seu filho, certo? Só que Gilbert não aceita isso. Ele quer, porque quer saber por que ela não quer contato com ele. Se ela é viúva, desimpedida, o que poderia impedir que ela e ele tivessem um relacionamento, né? Então ela diz para ele, depois também de começar a rolar muito boato na cidade, porque quem não quer contato, não quer falar a respeito da própria vida, acaba virando assunto ainda mais. Então ela diz para ele que ela vai contar. Sim, o que está acontecendo. E principalmente depois dele começar a ter uma forte desconfiança de que ela estaria tendo um caso com o dono de Widesfield Hall, ela entrega para ele trechos do diário que ela escrevia para contar sobre a vida dela. E é aí então que tanto Gilbert quanto nós, leitores, passamos a saber mais sobre a vida de Ellen e descobrimos que ela não era uma vida tão boa assim. Ela tinha um relacionamento abusivo, um marido alcoólatra, abusivo, safado, cafajeste, até para os parâmetros do século XIX, e que estava simplesmente arrasando com a vida dela. Então, vamos saber mais sobre os motivos que levaram ela a Widesfield Hall e principalmente o motivo dela não querer se relacionar com ninguém. O livro é inicialmente narrado pelo Gilbert, o bonzinho Gilbert. Bonzinho até demais para o meu gosto. Ele é um personagem bacana, eu gostei muito da narrativa dele e fiquei até torcendo para que ele e a Ellen tivessem ali o seu romance. Mas é bom deixar claro para vocês que o romance não é exatamente o foco dessa história, assim como os outros das irmãs Brontë. E principalmente os outros livros dessa época, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, o romance de época, que é de época efetivamente, né, porque foi lançado nessa época, ele não tem assim aquele romance que a gente encontra nos livros de romance de hoje em dia, esses romances de época de hoje em dia propriamente dito. Então, é bom não ir com muita expectativa esperando por isso. Depois que o Gilbert recebe o diário da Ellen para poder saber mais sobre a vida dela e descobrir finalmente quem ela é, a gente passa na história efetivamente a ter a narrativa feita por ela. Então é assim, um pedacinho da história é narrada por ele e praticamente todo o resto narrado por ela. Esse foi o segundo livro lançado pela Anne Brontë. Eu já trouxe o outro aqui para vocês, que foi o Agnes Grey, que foi lançado em ordem cronológica depois de
Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E assim, a gente vê um padrão da Anne no sentido que em Agnes Grey ela traz já um assunto polêmico, que é a relação entre empregados e empregadores. A forma como eles são tratados, a forma com que eles são pagos, né, e tudo. E a revolta mesmo da personagem em relação aos patrões, refletindo até mesmo a própria experiência que a autora passou ao longo da vida como preceptora, como governanta e tudo. Nesse caso, na Inquilina de Whitefell Hall, a autora traz um assunto ainda mais polêmico para a época. Por quê? A Ellen, ela tem um relacionamento péssimo com o esposo, como eu disse para vocês, é um relacionamento abusivo. Hoje em dia se dá um nome a isso, mas naquela época as mulheres eram coisas, né? Elas eram objetificadas, assim, elas não tinham importância, não tinham qualquer valia, o que importava mesmo era o homem e elas não podiam ter o próprio sustento. Então, imagina o que é, naquela época, em pleno século XIX, uma mulher que quer ganhar o próprio sustento para poder se livrar de um marido abusivo. Ela quer consertar o marido, digamos assim, porque é assim que ela entende que ela precisa salvar o relacionamento dela. Quando Ellen ia se casar com o Sr. Huntingdon, o nome dele é Arthur Huntingdon, isso, é um trava-língua, e ele apareceu lá todo bonitão para ela no meio de uma festa e ela ficou apaixonada. Todo mundo diz para ela: minha filha, não cai nessa, ele não presta, ele é safado, é mulherengo, é mau caráter, não vai nessa. Todo mundo disse. Para a tia dela, que disse isso para ela achou que ela estava com excesso de cuidado. Não, tia, eu sei que Arthur me ama, eu sei que ele quer ficar comigo, eu vou nessa. Para as amigas que falaram não faça isso, Ellen se limitou a imaginar que elas estavam com despeito, ciúme, então a opinião delas também não valia. Quando ela descobriu que na verdade estava todo mundo certo, ao invés de ela tomar uma providência mais drástica, ela dar com a cara a porta na cara dele e ficar cheia de coisas, ela simplesmente bancou a boa samaritana, a mulher religiosa, e pensou: eu vou consertar este homem. Imagine, para a época, então, depois de todas as tentativas de salvar o casamento, eu quero tomar um rumo na minha vida, eu preciso me desfazer desse homem, eu preciso salvar meu filho e tudo mais. Imagine então o que seria para a época trazer uma personagem que desafia todas as convenções sociais sobre casamento, sobre sustento, porque pensem, nessa época a mulher não podia se sustentar, ela era propriedade do marido. Tudo o que eles tinham depois de casado era do marido. Logo, se a mulher provesse o próprio sustento, ela estava simplesmente roubando o marido, porque o dinheiro que ela ganhasse seria, em tese, dele. Outra coisa que nós vemos nessa história, que era um absurdo para a época, é o fato da mulher sair de casa levando o filho. Isso também era inconcebível, era considerado rapto e poderia até mesmo levar a Ellen a perder tudo o que ela a guarda, né, da criança e nunca mais ver o filho, ser isolada dele, ser presa, sei lá. Eu sei que isso era inconcebível. E a autora traz isso nesse livro e a crítica simplesmente caiu matando em cima. Por quê? Mais uma vez, né? Porque nós já tivemos isso em Jane Eyre, já tivemos essa crítica séria em O Morro dos Ventos Vivantes, ou seja, as irmãs Brontë eram massacradas. Em Agnes Grey também, por causa da questão do empregador versus empregado, né, que eu disse para vocês. Então, assim, todos os livros dela, se você fosse olhar na época, nem existiriam mais, porque foram massacrados. Mas no caso desse especificamente, ele foi tão criticado, até mesmo pela própria irmã da Anne, a Charlotte, que depois do falecimento da Anne, que morreu muito nova, ela morreu
Um ano depois do lançamento do livro, ele foi lançado em 1948 e ela faleceu em 49. Charlotte, que viveu mais do que as outras duas irmãs escritoras, decidiu que nem ela autorizaria relançar o livro, fazer mais tiragens dele, porque ele era um verdadeiro absurdo. Mas, de todos os livros das irmãs Brontë, talvez até da época, esse foi considerado o mais chocante da era vitoriana. Inclusive, mais chocante ainda do que o Morro dos Ventos Vivantes. Agora, falando um pouquinho sobre o que eu achei, porque eu não vou falar muito mais sobre a Anne, eu já falei sobre ela em Agnes Grey, no vídeo que eu fiz. Eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês conferirem mais sobre o livro e sobre a autora. Mas falando um pouquinho sobre o que eu achei, eu acho que a Ellen, ela foi uma protagonista que foi na contramão das outras protagonistas dos outros livros que eu li. Por quê? Jane Eyre, a Agnes e a Catherine, elas são mulheres fortes, mas são mulheres fortes assim, que batalham com... Elas gritam, elas batem, elas jogam na cara, elas falam que não, elas não deixam a coisa acontecer, elas são mais incisivas. Isso, na minha opinião. A Ellen, por sua vez, ela prefere fazer as coisas mais na paz, na calma. Eu sei que eu não deveria ter ficado ansiosa na questão dela largar tudo, embora largar esse marido ridículo que ela tinha pra lá. Ele era obsessivo, alcoólatra. Gente, o cara tinha ciúme da fé dela, ele tinha ciúme de Deus. Quando o pai da mulher morre, ele não quer que ela vá no enterro. Vocês têm noção disso? Por quê? E não quer que ela sofra pelo pai. Porque ela tem que dedicar o sofrimento dela a ele, não ao pai. A fé dela tem que ser nele, não em Deus. Então, eu assim, acho que eu não devia ter ficado tão ansiosa para ela sair de casa, para ela tomar uma providência. Afinal de contas, estamos falando da era vitoriana, estamos falando de século XIX. Eu sei disso, mas eu acho que a forma como ela conduziu essa espera, como ela agiu durante essa espera, é que me incomodou bastante. Eu não achei ela tão incisiva assim quanto as outras. Então, essa angústia, essa espera, essa vontade que tudo acontecesse, fora que eu achei algumas situações um pouco repetitivas, acho que podia ter poupado o leitor de tanto assunto, de tanto, né, sei lá. Eu não consigo descrever para vocês. Eu acho que o livro não caminhou tão bem, tão fluidamente como Agnes Grey, por exemplo, e quanto os outros das irmãs Brontë. Caminhou bem até determinada parte. A partir do momento que a Ellen começa a narrar, eu acho que muita coisa podia ter sido, sei lá, reduzida, escrita, mas acho que menos, umas 100 páginas a menos no livro faria muito mais sentido. Isso porque eu reclamei que a Agnes Grey foi muito objetivo, foi pequeno. Vai entender, né? O leitor também nunca está satisfeito com nada. Por causa disso, esse foi o livro das irmãs Brontë que eu menos gostei, embora no Scooby ele esteja com nota 4.4, principalmente por causa da temática. Quero deixar claro, a temática para mim foi maravilhosa. Os assuntos abordados pela autora são de extrema relevância, principalmente se você parar para pensar que até hoje as mulheres sofrem de abuso psicológico, abuso sexual, abuso de toda forma dentro de casa. Ainda tem alienação parental porque, né, há filhos envolvidos na história. Então, se você pensar que uma mulher no século XIX escreveu sobre esse tipo de assunto que existe até hoje, só foi basicamente dado um nome para isso, que na época nem tinha um nome, né? Então, assim, nessa parte eu fiquei muito satisfeita, gostei muito da abordagem e acho incrível pessoas de outros séculos falando sobre coisas que hoje em dia ainda acontecem. Mas, como eu disse para vocês, a forma como a Ellen lida com determinados assuntos, a forma como algumas coisas, algumas situações foram abordadas,
a extensão do acontecimento, de páginas e páginas, algumas coisas que podiam ter sido cortadas, essa parte eu não gostei, me deixou bem irritada. Então, dos 4.4 do Scooby, não entrei nessa lista, eu dei nota 2,5. Não me julguem, não me matem. Dos 4 livros, então, das Irmãs Brontë, que, como eu disse para vocês, faz parte de um projeto, de um canal aqui do YouTube que eu estou participando, que eu estou lendo, esse foi o 4, né, em ordem cronológica foram Jane Eyre, Agnes Grey, O Morro dos Ventos Vivantes e esse. Então, atualizando a ordem de preferência, vem O Morro dos Ventos Vivantes, Jane Eyre, Agnes Grey e A Inquilina de Whitehall Hall. De agora para frente, vocês vão ver resenhas minhas aqui sobre o projeto apenas da Charlotte Brontë, porque ela foi a que viveu mais das irmãs, consequentemente foi a que escreveu mais livros, que foram 4, até agora eu só tinha lido o primeiro, que é o Jane Eyre, então agora vai vir outros 3 para encerramento do projeto. Então até outubro vocês vão ver bastante Charlotte Brontë por aqui e eu espero gostar das leituras e espero que vocês gostem também. Tanto das leituras, caso vocês se interessem por ler, e dos vídeos aqui também. Você já leu A Inquilina de Whitehall Hall? Comente aqui nos comentários, vamos falar um pouquinho sobre ele. Quem sabe você me convence de que minha nota não devia ter sido tão malvada assim. E se você não leu e nem tem a edição em casa, eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar. Se comprar usando esse link, você ajuda o canal. Vou deixar também um lembrete para você se inscrever, ativar o sininho para receber os vídeos futuros aqui do canal. Combinado? Então eu vejo vocês em um próximo vídeo. Beijo!